Em um tempo em que o mundo tenta calar nossa voz, nós nos levantamos. Somos mulheres marcadas pela vida, mas nenhuma dessas marcas nos define. Foi a fé que nos permitiu transformar nossas marcas em propósito para impactar outras mulheres e marcar essa geração. Hoje, a nossa voz ecoa não por vaidade, mas por convicção. Nós somos fortes e inspiradoras, e essa é a nossa história. Desde pequena eu sempre fui muito inconformada com as situações, com as histórias que eu via, né? Eu cresci em um lar com muitas limitações, num ambiente com muitas palavras negativas. Eu sempre fui muito inconformada, eu não queria viver aquilo. Mas ao mesmo tempo eu também me sentia muito incapaz de mudar a minha vida. Quando eu tive a oportunidade de ter uma livraria, e nessa livraria eu comecei a ter acesso com os livros, né? Eu queria ler para poder vender para as pessoas algo que faria sentido, né? E ali os livros começaram a gerar transformação na minha vida, mudar a minha mentalidade, e eu decidi que eu queria escrever um livro. Só que eu escrevi e apaguei porque alguém disse que eu não era capaz. Isso há 15 anos atrás. Passaram-se vários anos, eu fui buscando me desenvolver, melhorar o meu conhecimento, melhorar a minha mentalidade, me desenvolver mesmo, até que eu fui convidada para escrever como coautora em um projeto que eu participei, achei incrível. Só que quando eu vi o projeto, eu pensei, nossa, se fosse eu faria assim, assim, assim. E aí meu marido falou, por que não? Por que não fazer desse jeito? E eu disse, pois é, né? Foi aí que nasceu esse desejo de levantar outras mulheres, porque eu vi o quanto a minha jornada de transformação foi transformadora de fato, não só para mim, mas para as pessoas que estavam à minha volta. Porque aí eu recebi muitas pessoas falando, nossa, Grazi, eu fui impactada pela tua história, nossa, Grazi, eu vi tu desde pequenininha, eu conheço, sei de onde você veio. E aí eu pensei, nossa, de verdade, quando a gente decide não se conformar em ser mais uma na multidão, e a gente se posiciona, seja com um capítulo de um livro, com uma parte pequenininha da história, pessoas são impactadas. E aí eu pensei, nossa, se muitas mulheres fizerem isso, se eu for um canal que vai ativar todas essas mulheres que estão nesse momento, que às vezes se sente incapaz, não entende quem não entende que pode vir a ir para o próximo nível. E aí foi onde nasceu, né? E aí já nasceu com essa visão muito grande de muitas mulheres, mas era bem pouquinho, mas eu via muitas. E hoje a gente é mais de 500 escritoras aí na Editora Legado. E para mim isso é muito gratificante, saber que uma decisão pequena minha lá atrás não mudou só a minha vida, mas de muitas outras mulheres. Quando eu busquei no autoconhecimento, sabe? Porque, como eu falei, eu tinha muitas limitações, então eu me achava muito pequena, muito incapaz. E quando eu fui conhecer sobre quem eu sou, eu vi e entendi que Deus não comete erros, porque por muito tempo eu me achei um erro. E aí eu comecei a olhar para a minha história de uma forma diferente. Eu comecei a olhar para as minhas limitações de uma forma diferente. E aí eu pensei, se eu posso viver uma vida extraordinária, por que eu não estou vivendo? Aí eu sabia que faltava o conhecimento certo, as pessoas certas, o ambiente certo, eu fui atrás disso. E aí eu entendi que as marcas da minha vida não me definem. Não é porque alguém falou que eu era algo, que eu precisava ser aquilo que falaram. E aí eu fui buscando, entendi, não, se eu posso me desenvolver, então não é o fim. Momentos que parecem que é o fim, é só uma vírgula para escrever uma história ainda, né, melhor, mais linda e com muito mais resultados. E foi aí que eu fiz, né? Me desenvolvi para conseguir esses resultados. Existem muitas pessoas ainda se sentindo inferior, se sentindo incapaz, presas em suas dores. E quando a gente levanta uma mulher, a gente não levanta só uma mulher. Quando uma mulher se levanta, ela levanta a casa dela, levanta uma geração inteira, se ela realmente se posicionar com propósito, com seus valores. Então eu acredito que mais mulheres precisam entender o poder de um posicionamento, entender que a influência dela vai transformar gerações. Então quando a gente fala de muitas mulheres posicionadas, a gente fala de milhares de vidas transformadas. É gratificante demais, né? Ver que eu mesmo, por muito tempo me achando tão pequena, hoje, além de eu ter conseguido mudar a minha vida, eu consigo ser influência para essas mulheres se levantando. Então, para mim, é saber que a minha visão lá pequenininha de inconformada, hoje
está fazendo sentido, né? Porque hoje eu consigo, através de histórias de outras mulheres, através de transformação de outras mulheres e um bom posicionamento, eu consigo levar essa transformação para muitos lares, para muitas famílias, para muitas crianças que talvez, se não tivesse acesso a isso, não teriam essa mudança de realidade, né? Então eu sei que hoje o posicionamento de uma mulher e eu fazer parte disso é muito gratificante, porque eu sei que vai chegar a lugar que eu nem vou imaginar, mas eu sei que pessoas vão ser impactadas e hoje a gente sabe que muitas pessoas precisam disso, né? Muitas pessoas precisando ouvir da sua história, receber de você algo que só você carrega. Que muitas vezes a gente acha que a minha história não é tão importante, ninguém precisa ouvir, mas na verdade existem pessoas que precisam ouvir exatamente aquele lugarzinho que você foi curada, ela precisa ser curada também. Ela precisa ouvir exatamente aquilo que você carrega. Então, se calar é negligência. É negligenciar algo que você viveu, que você foi transformada e negligenciar a transformação de outras mulheres. Então, o que eu queria dizer para as mulheres que acompanharem é que enquanto a gente se cala, nós deixamos de levar a transformação para outras pessoas. E hoje, o mundo não precisa de mais silêncio, porque silenciar também é aceitar tantas vozes que estão trazendo tanta coisa negativa, não só para as mulheres, mas para as famílias. Então, não se cale. Entenda que a tua dor, as tuas marcas, a tua vida, a tua trajetória, a tua jornada faz parte de algo muito maior que talvez você não imagine, mas faz parte de algo que Deus quer fazer ainda mais em você e na vida de tantas pessoas que estão olhando para você, porque mesmo que você não queira, existem pessoas se inspirando em você. Eu precisei ser forte, eu precisei ser resiliente, eu precisei acreditar no processo, porque mesmo quando eu tive uma visão muito grande, que eu queria alcançar um número muito grande de pessoas, eu ainda me sentia pequena, eu ainda me sentia incapaz e vieram vários desafios, mas toda vez que eu lembrava dessa visão e que eu lembrava do propósito de tudo isso, que não era sobre mim, eu conseguia ser mais forte, eu conseguia ser mais resiliente e eu entendi que todos os momentos desafiadores da jornada fazem parte de um processo que está me moldando, me forjando e me tornando mais forte para me enfrentar outros desafios, porque o desafio nunca vai parar, vai estar sempre ali. Mas quando eu sou resiliente e eu tenho fé realmente, né, que não é só na minha força, na minha capacidade, mas que Deus me capacita para que eu possa viver o propósito dele na minha vida, eu consigo avançar no processo, né? Então olhando para o que Deus já colocou em mim, mas principalmente me apegando na força que Ele tem para mim. Bom, eu sou uma filha amada, né? Onde eu me descobri num lugar de importância, né? De fato. Além dos meus papéis, né? Que é filha, mãe, esposa, profissional. Mas eu acho que o papel mais importante é saber que eu tenho um lugar em especial com o Pai. Meu maior desafio é estar aqui, por incrível que pareça, né? Claro que a gente encontra várias dificuldades, né, no nosso dia a dia, na nossa caminhada, né, no nosso processo de vida, mas estar aqui é um romper, né, de verdade, onde me expor, aonde eu sou tirar do meu lugar assim totalmente seguro, confortável e tá ali exposta, né, eu, a minha família, mas com um propósito muito maior em obediência, de fazer um projeto que o Senhor me confiou para estar levando em nome dele. Tenho ficado muito surpreendida, né, e muito feliz com esse processo de acolhimento. Eu estou sendo muito acolhida. Eu acredito que o que a gente quer pra gente é muito tão pequeno diante do que Deus quer. Nem merecemos, né, de certa forma, mas ainda assim Ele é generoso e dá muito mais do que a gente precisa. E estar aqui para mim é uma gratidão muito grande, mas assim, é um desafio, onde de romper essa timidez de estar ali me expondo e me tirando do lugar seguro.
de saber que eu tenho um Deus, né? Um pai, que eu nunca fui órfã, né? Apesar de ter perdido meu pai muito cedo. E descobri que, de fato, em toda a minha caminhada, ele sempre esteve comigo, com a minha família, desde sempre. Aquela criança que eu entendi em algum momento da minha vida que talvez ela tinha sido rompida, né? Ele fez eu resgatar essa criança e me levar lá na essência da forma como ele me criou, da forma como ele me fez. Obediência. Somente eu estou falando. É obediência, porque quando estava ali, eram vários encontros, né, com mulheres, ele estava encerrando esses encontros, ele disse que eu tinha que fazer um livro. Eu falei, Senhor, eu relutei mais ou menos quase um ano, né, ali tentando lutar, né, com aquilo. Mas quando a gente vive no caminho dele, não tem como a gente não obedecer o que ele quer, né, com a gente. Então eu resolvi, decidi, então vamos fazer, né? Eu tô aqui. Gostaria muito que cada mulher soubesse que ela é filha, que ela é amada e que Deus tem um lugar ali para ela de privilégio, sabe? Que Ele jamais quer que ela fique em algum lugar que seja pequena, que ninguém possa tratá-la menos, né? Tem que ser igual ou mais do como Ele coloca a gente, né? No lugar de filha, de fato. Não, eu sou uma mulher forte, determinada, que vivo por princípios. Ser humilhada, talvez por não ter condições financeiras. Isto foi algo assim, mais difícil por ser por quem eu me espelhava, eu amava, né? Então isso foi algo assim que em toda a minha vida foi uma história que realmente me marcou muito. Mais firme, mais corajosa e mais determinada a mudar a minha história. Hoje a única força que me sustenta é Deus, a minha família, que é a minha base. Eu decidi contar a minha história porque eu passei por muitos desafios. E eu, até hoje, né, eu consigo lidar com os desafios. Então eu quis passar isso para o papel. Por quê? Porque eu creio que vai motivar outras pessoas também, né, a ter coragem quando vier os desafios, nunca desistir, nunca desanimar. Porque desistir e desanimar eu já quis muitas vezes, mas eu sempre me mantive firme. Viva cada minuto com intensidade, vivendo o seu propósito, né? Buscando, batalhando para descobrir o propósito, que a partir do momento que a gente descobre o nosso propósito de vida, aí a gente tem uma sede de viver imensamente. A partir do momento que eu comecei a fazer psicanálise, para ajudar, na minha cabeça sempre foi assim, para ajudar o meu filho, que foi diagnosticado com TEA. E eu não entendia nada sobre isso. Aí eu disse, eu preciso buscar conhecimento. E aí eu fui buscar conhecimento nessa área, para me entender a cabecinha dele. E a partir desse momento eu me apaixonei por vidas. E aí eu comecei nessa busca incessante por conhecimento, por me descobrir, para mim poder ajudar outras pessoas e viver realmente o meu propósito aqui na Terra. A mulher é uma mulher comum, né? Eu creio que eu sou bem simples, sou bem comum, mas uma mulher que ama a vida, assim. Eu amo viver, eu amo as pessoas à minha volta, sabe? Eu amo muito a minha família e eu acho que por eles até que eu tive tanta força,
de fazer tantas coisas, assim. Foi meio que Deus me colocou nos caminhos certos, com as pessoas certas. E as coisas realmente aconteceram na minha vida em um ano pra cá, né? Mas eu creio que a Cris é uma pessoa comum, uma pessoa como qualquer outra, né? Que só conseguiu ressignificar algumas coisas, assim, mas com a força de Deus, creio eu. Foi a perca do meu pai. Perdi meu pai em dezembro de 2023. E o processo, né, esse processo da perca dele foi bem difícil para mim. Ele estava com câncer terminal e eu passei 33 dias no hospital com ele. E esse período eu reformulei muitas coisas de vida, sabe? Qual é o meu propósito? Para que eu vivo? Porque eu entendi que no hospital a gente só quer viver, né? Não que você não tenha que progredir, prosperar, não é nada disso, mas ninguém fala de dinheiro, ninguém fala de a casa do ano, né? Paguei não. As pessoas só querem melhorar, se curar, perdoar. Eu ouvi falar muito de perdão, porque não foi só a doença do meu pai, foram tantas outras em volta, né? E com o meu pai eu perdi muitas outras coisas, tá um pouquinho na história do livro, leiam. E esses processos de luto, né, foram grandes lutos junto com ele, que me fizeram questionar algumas coisas da vida. Então esse foi o momento mais difícil, assim, foi o processo mais difícil que eu passei, assim, que me deu aquele boom de emoção, assim. Me ensinou a viver. Eu não vivi em 33 dias o que eu vivi em 45 anos. Incrível isso, né? A partir desse momento que eu ressignifiquei a minha vida, eu queria um propósito para a minha vida, eu queria deixar um legado para o mundo, eu queria transformar, eu queria fazer alguma coisa que não estava legal. O que eu fazia até então, eu não sou nada assim, né? Mas assim, como que eu vou te explicar? Eu realmente aprendi a viver nesses 33 dias, sabe? Dar valor ao que realmente importa. Hoje eu vivo um dia de cada vez, hoje eu não crio tantas expectativas em torno de nada, né, que a gente não tem o controle mesmo, a gente não controla nada, e eu aprendi a viver assim. Então eu aprendi a viver nesse período. Deus, sem dúvida nenhuma eu falo muito de Deus. O que eu passei foi por Deus mesmo, sabe? Eu sei que eu sou forte, não sei explicar porquê. Deve ser pela vontade realmente que eu tenho de viver. Eu gosto muito de viver, eu gosto muito da vida, eu amo as minhas filhas. Agora eu tenho uma netinha, sou louca por ela. E então eu acho que ajudar pessoas, que falar disso para pessoas, sabe? Às vezes a gente se vê tão fechadinho assim, acha que não vai dar nada certo, mas vai dar certo. Então eu acho que essa força vem dessa vontade de que as coisas deem certo, né? De fazer diferente. Mas é Deus que me sustenta o tempo todo. Para ver as pessoas melhorarem. Eu quero que cada pessoa que esteja, vamos colocar no fundo do poço, que é a palavra, né, mais correta, não se desespere, não ache que é o fim, porque eu creio que Deus prepara, é uma preparação só. É óbvio que nesse processo a gente não encara dessa forma, mas a depressão tem cura, a ansiedade tem cura, um luto tem o processo dele, mas vai passar, a dor vai passar, então não desiste. A vida é muito boa, a gente veio aqui, eu estava falando para as meninas lá atrás, né? A gente tomar posse disso que Deus fala, né? Nós somos filhas amadas de Deus. Então, Deus não colocou a gente aqui para sofrer. Então, se a gente está sofrendo, vai passar. Não desiste que vai passar. Confie em Deus, não desiste, não acha que você é menor que o seu problema, que nunca é, você é infinitamente maior e tudo que você precisa está dentro de você. Tudo que você precisa buscar está aí dentro, já está tudo pronto, é só vasculhar que está tudo certo. Então, eu sou Jane, sou mãe solo de um quarteto fantástico, que são o meu porquê. São eles que me motivam todos os dias. E a Jane é uma mulher alegre, positiva, leal, amiga e que conhece bem a dor da rejeição, da traição, do desprezo, mas é uma mulher que também conhece a dor do amor soberano e grandioso de Deus. Sair de uma relação abusiva,
O meu divórcio foi a dor maior que eu senti na vida. Foi o meu momento em que eu me senti sozinha, ferida, perdida. E foi exatamente nesse momento, nesse vale da depressão, em que eu não tinha mais sonhos, nem fé, nem esperança, que Deus me reconstruiu, me refez. E eu aprendi nesse momento, nesse período tão desafiador, o que realmente vale a pena, o que realmente importa. Eu aprendi que nós precisamos, às vezes, tomar decisões difíceis, ou por amor, ou pela dor. E quando nós não conseguimos decidir, o desconforto, a humilhação decide por nós. Eu me considero forte porque Deus é a minha força. E foi nesse momento mais desafiador da minha vida, nesse vale da depressão, que Ele me deu um negócio. Mais que um negócio, um chamado. Nasceu a minha marca, Princesa Joias. E eu me considero forte porque eu acredito que através desse negócio, que é um movimento que vai ajudar mulheres a se reencontrarem, a empreenderem com propósito, identidade, a reescreverem suas histórias. E inspiradoras porque eu acredito que todas nós temos uma história para contar, que vai fazer diferença na vida de outras pessoas. Eu acredito que quando uma mulher se levanta, ela levanta outras mulheres que vão levantar outras mulheres. E nós construímos um exército de mulheres que carregam identidade, propósito e uma grande missão. Alcançar o máximo de mulheres feridas, perdidas, mulheres que estão perdendo suas identidades, enterrando seus sonhos, sobrevivendo em relações abusivas. Elas são a minha força maior. Eu quero que elas saibam que existe um Deus que nos ama, que Ele me ensinou que eu sou amada, que eu sou importante. E eu quero levar essa mensagem, essa oportunidade para que elas possam reescrever suas histórias, que elas possam impactar outras vidas. Recomece. Pega o restinho de força que você tem e recomeça. Peça direção ao Senhor. Peça o que Ele quer de você e Ele revelará. Acredite naquilo que Deus colocou na sua vida. Eu acredito que a dor que nós carregamos, ela deve ser um instrumento para gerar transformação genuína em outras mulheres. E peça ajuda. Não se acostume com nada do que aquilo que não é o que Deus sonhou e planejou para você, porque é possível se reinventar, recomeçar, recalcular a rota e reescrever uma história muito linda. Eu sou uma mulher que recomecei quando a minha vida virou uma página em branco na minha frente, quando parecia que tudo tinha perdido o sentido, e foi nesse local que eu me reinventei e me tornei quem eu sou hoje, uma mulher de propósito, uma mulher que não deixou com que as suas dores a definissem, mas que usou isso como um trampolim para ela conseguir cumprir de fato a sua missão, aquilo que Deus tinha preparado para ela, para que hoje eu pudesse estar no lugar onde estou, de inspirar tantas mulheres. Foi encarar um fim de um casamento que eu acreditava ser para sempre. Então, esse momento em que eu me vi, quando tudo que eu tinha sonhado, tudo que eu havia planejado, se desmoronou na minha frente, então aquilo me fez perder o meu chão. Mas apesar de eu ter sido envolvida pela tempestade momentaneamente, hoje eu olho para trás e eu agradeço por ela ter acontecido, porque foi através desse desafio que eu consegui de fato realizar os meus sonhos e fazer aquilo que eu digo que eu nasci para fazer, que é ensinar, que é ajudar tantas pessoas. Eu me vi como uma mulher forte, uma mulher inspiradora, porque eu não me enxergava assim naquela época, naquele momento.
eu perdi a minha identidade, eu me vi muito frágil diante daquela situação. E foi justamente aquela situação que fez nascer essa mulher que acredita em si, essa mulher que inspira outras mulheres, essa mulher que foi transformada, né? Até a minha mãe gosta de falar que é como uma fênix, né? Que se transformou, que se reinventou, porque eu usei justamente a dor para criar um propósito através dela, não deixei com que ela me definisse. Então hoje eu me vejo forte em Cristo, né? Cristo é a minha verdadeira identidade, é Ele que me dá essa força, é Ele que me faz essa mulher que consegue crescer, que consegue inspirar outras mulheres. Então, assim, se não fosse pela minha fé, se não fosse Deus me sustentando ali, segurando na minha mão naquele momento, com certeza a minha história poderia ter sido bem diferente. Para inspirar outras mulheres, porque eu sei que muitas mulheres, quando passam por uma situação como a que eu passei, de um divórcio, é algo muito doloroso. É como se você perdesse uma parte de você, é um luto muito grande. Então é para mostrar para essas mulheres que, por mais que o momento que você está vivendo parece que é impossível sair daquela situação, parece que é impossível você enxergar algo, enxergar um propósito naquilo, creia, acredite que é justamente essa situação que, se você olhar para ela com outros olhos, que vai te levar para o local que você deseja estar. Até eu lembro que nesse momento que eu estava vivendo, o terapeuta sempre falava assim para mim: Aline, sobe a montanha. E o que ele queria dizer era: sai dessa situação, olhe ela como um todo, justamente para que eu não ficasse só focando na dor, mas que eu conseguisse ver além dela, para que aí sim eu conseguisse enxergar a luz e sair dessa situação. Que o recomeço que parece impossível pode ser o momento mais lindo da sua história. Uma mulher que veio de um cenário, né, que venceu a compulsão alimentar, a obesidade, um cenário de uma mulher que ela vivia de forma automática, ela vivia de forma inconsciente, né, e via naquele ciclo frustrante de começar algo novo, não conseguia manter, aí chutava o balde, vinha aquele sentimento de frustração, né, e quando eu falo chutar o balde, era na comida, né, era em comportamentos compulsivos, né, de ansiedade, de culpa. E hoje a Natália está em um outro cenário, né, de uma mulher que encontrou a identidade dela, né, em Cristo, de uma mulher que vive de forma consciente, né, mais leve, mais tranquila, e o principal de tudo isso, né, que foi encontrada por Jesus. Então, quem é Natália? A Natália é a filha amada de Jesus, né, herdeira do Pai. Então, a Natália, ela se resume a isso. Quando eu saí da faculdade e me disseram para que eu desistisse da nutrição, porque eu estava acima do peso e que eu nunca iria ser uma boa profissional. E aí, nesse dia, eu realmente queria jogar tudo para o ar mesmo e desistir de tudo, né? E aí, nesse tempo, graças ao meu avô, que sempre me apoiou desde sempre, eu não joguei a nutrição, né, o meu conhecimento, tudo no lixo. E a nutrição foi um caminho, né? A faculdade de nutrição, eu honro muito o meu caminho, a minha trajetória na faculdade de nutrição, mas foi um caminho para chegar no meu propósito, né? E hoje ajudar mulheres que passam e sofrem o que eu já passei, o que eu já sofri na obesidade, compulsão alimentar, e também naquela sensação de preencher vazios e se sentir frustrada. Esse desafio, ele me ensinou a persistir, a ser uma Natália mais persistente. Ele me ensinou que eu não precisava ser perfeita, eu só precisava ser constante. E ainda mais, ele me ensinou a dar um passinho todos os dias, porque eu sempre queria dar um passo muito grande.
e eu sempre desistia. Então, esse desafio, algo que realmente me ensinou, foi a ser constante, a andar um pouquinho todos os dias, de forma devagar, porque é assim que a gente vai plantando a semente, até deixar ela realmente crescer, para que a gente possa colher. Eu me considero uma mulher forte e inspiradora, porque a Natália de antes jamais imaginaria chegar onde chegou. Eu venci muitos traumas de infância e eu me sinto muito honrada, sabe, de poder estar aqui, e não somente pelo livro ou por status ou alguma coisa do tipo, mas por saber quem eu sou, saber a minha identidade, por encontrar o meu propósito, né? Por poder derramar na vida das pessoas aquilo que o Senhor derramou sobre a minha vida. O que me motiva é saber que existem outras Natálias e que a minha história pode curar e salvar vidas. Eu acredito muito que Deus, Ele te cura, Ele te trata, para depois você tratar outras pessoas, para você depois derramar sobre a vida das pessoas aquilo que Ele derramou sobre a sua. Então, sim, tem vezes que eu acordo desmotivada, tem vezes que eu não quero aparecer no Instagram, tem vezes que eu quero, sim, jogar tudo pro alto. Mas quando eu lembro do propósito que está por trás disso, quando eu lembro que agora tem uma Natália, né, num quarto, sofrendo com ansiedade, com depressão, com obesidade, tudo isso me motiva, né, a dar um próximo passo. Isso me motiva e me inspira, porque eu lembro exatamente a Natália frustrada há alguns anos atrás. E agora a Natália totalmente feliz. E quando eu falo feliz, não é que seja tudo perfeito, mas que agora eu sei exatamente que existe sim crise de ansiedade, existe sim momentos de desânimos, mas quando a gente entende mais sobre os nossos comportamentos, entende mais sobre a gente, fica tudo mais tranquilo, né? Eu sempre falo que autoconhecimento não é entender de tudo sobre o autoconhecimento, não é entender sobre a mente como um todo, mas é entender sobre você, o que funciona para você. E esse processo ele fica mais leve quando nós nos entendemos, quando damos o passo, né, correto, quando nós colocamos os nossos olhos, quando nós colocamos os óculos certos, que são os nossos óculos, e tiramos aqueles óculos embaçados. Há mulheres, né, que enfrentam tudo que eu passei, e o meu recado realmente, o meu chamado é dizer para essa mulher que vale muito a pena você não desistir de você mesma, né? Vale muito a pena você não desistir do seu processo, do seu propósito. Vale muito a pena você abdicar sim, renunciar sim de algumas coisas, mas para viver no centro da vontade de Deus. Eu sempre tive muitas dificuldades e algumas coisas na minha vida não fluíam. E depois que eu encontrei o meu propósito, que a Natália é de verdade, a identidade da Natália, né, forjada em Deus, deixada, realmente permitir, abrir o coração para que eu fosse forjado por Jesus, eu consegui ver que as coisas foram fluindo. E não por conta da Natália, mas por conta que eu encontrei o que fazia sentido para mim. Eu deixei o Senhor simplesmente guiar a minha vida, né, ser totalmente liderada pelo Espírito Santo. Então o que eu posso te dizer hoje é que abra o seu coração para que o Senhor ele trabalhe o seu coração, para que Ele cure todas as suas feridas e para que você possa ser totalmente dependente dEle, para que você possa totalmente ser uma mulher guiada pelo Espírito Santo. E eu quero te reforçar mais uma vez que vale muito a pena você não desistir de você mesma. Me chamo Marilza Lima Braido, mais conhecida mesmo como Mara Braido. Sou uma mulher improvável, como tantas, mas que encontrou a sua identidade em Cristo. Desde aí a minha vida mudou completamente. Não sou a mesma. O Senhor me refez. Ele transformou completamente a minha vida.
Hoje eu sou essa mulher forte e inspiradora. A separação dos meus pais foi algo assim que mexeu muito comigo. Mas eu encontrei, né, a minha identidade em Cristo, e no momento que eu entendi que Deus, Ele era aquele Pai, eu encontrei minha paternidade nele, eu encontrei que eu era uma filha amada. Eu entendi que eu era uma filha amada, separada, escolhida, e escolhido não tem escolha. Tem que fazer aquilo que o Senhor manda fazer. E hoje eu estou aqui porque eu entendi que eu sou escolhida por Deus. E desde então eu sigo fazendo a obra, né, que o Senhor colocou nas minhas mãos. Aí eu aprendi tantas coisas, porque hoje em Cristo eu sou uma mulher mais forte, mais determinada, mais confiante. Eu rompi com muitos medos, eu tinha muitas inseguranças de estar assim diante de pessoas para me expressar, falar o que eu sentia. Hoje Deus me dá essa liberdade, Ele me dá essa direção. A força não vem de mim, essa força vem dele, né? É Deus, né? É Ele que me fortalece, é Ele que dirige o meu falar, o meu andar, o meu agir. Eu dependo do Espírito Santo. E o Espírito Santo tem feito isso na minha vida. Sem Ele eu não sou nada. A força que me sustenta é Deus. Essa é a maior força. Essa força vem dele. E hoje Deus me fez uma mulher mais forte, porque eu venci muitos desafios. Eu venho de uma família numerosa, de 8 irmãos, uma família humilde, que nasceu e cresceu num lar não cristão, uma família totalmente desestruturada, disfuncional, com um pai alcoólatra, que era agressivo, e a gente queria ter a presença daquele pai e a gente não tinha. Então eu acredito assim que foi o próprio Deus que cuidou o tempo todo, né? É Ele, é tudo, não é nada sobre a gente, é sobre Ele. E Ele cuidou nos mínimos detalhes, e hoje eu estou aqui. Ele me fez forte, foi Deus. Então eu sigo nessa direção. O que mais me motiva é ajudar outras mulheres que já passaram pelos mesmos desafios que eu já passei, pelos mesmos caminhos que eu já andei. Então isso me motiva muito. E hoje eu vejo pessoas me procuram. Eu não sou mentora ainda de mulheres, mas mulheres, né, da igreja me procuram pelo WhatsApp para pedir conselho. Mara, como que você saiu, né, da depressão e se tornou essa mulher forte, essa mulher corajosa? Você me inspira. Eu quero ser igual a você. Tem uma jovem que está fazendo missões lá no Amapá. E ela falou para mim assim: irmã Mara, eu me inspiro em você. Desde pequenininha eu ficava vendo você na igreja, ministrando a palavra. E eu falava: quando eu crescer eu quero ser igual a irmã Mara. Então eu vejo que eu estou inspirando, né? Então isso faz com que eu passe isso para as pessoas. E cada dia mais eu tenho mais vontade, eu tenho mais desejo de ajudar, de ser essa mulher ativadora, ativar a fé das outras mulheres, a coragem, a sair da inércia, não ficar parada, porque o Senhor não nos deu espírito de medo, Ele nos deu espírito de coragem para nós prosseguir. Então prossigamos caminhando, né, para o alvo, que é o céu, porque a nossa origem vem de lá, e para lá vamos voltar um dia. Então tô aqui.
que Deus realiza sonho mesmo quando parece tão distante. Eu desacreditei desse sonho por inúmeras vezes, mas aprove a Deus separar esse dia para mim estar aqui contando a minha história de vida, de superação, de desafio, para ajudar outras mulheres a se levantar como mulher de Deus, como serva do Senhor, para fazer a diferença na vida de outras mulheres. Histórias têm um grande poder. Elas curam, despertam, transformam. Cada mulher que falou aqui abriu mão do silêncio e escolheu transformar marcas em legado. O que a gente viveu nesse documentário não foi apenas um registro, foi um despertar. Porque quando uma mulher compartilha a verdade de sua jornada, outras encontram coragem para recomeçar. Que essas histórias te inspirem, te desafiem e te lembrem que a sua história também pode marcar gerações.